Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Ative o seu sininho para você estar recebendo as novas notificações, pois toda semana posto novos conteúdos. Vamos a mais um conteúdo da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, verso 4, que diz assim: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Hoje quero pontuar com você sobre a descida do anjo no tanque de Betesda. É um mito ou é verdade? A palavra para Betesda, que vem do hebraico ou do aramaico, é mais provável que seja do aramaico. O texto diz que em hebraico quer dizer casa da misericórdia. Havia uma festa entre os judeus. O texto não diz que festa ela era, mas era uma festa, provavelmente uma festa que comemorava ali a entrada do ano novo, mas isso é só uma hipótese. Mas o fato é que houve uma festa em Jerusalém e Jesus subiu ao templo em Jerusalém. Ali em Jerusalém, próximo ao templo, havia ali um local chamado o tanque de Betesda, onde o texto diz que havia 5 alpendres, 5 pavilhões, e estavam lotados de pessoas enfermas. A primeira questão que eu quero estar pontuando nesse texto: a Bíblia diz que ali tinha um homem que havia 38 anos que estava naquele estado de enfermidade, estava enfermo há 38 anos. O que é verdade nesse texto? A primeira questão, eu quero chamar a sua atenção para a verdade. A verdade nesse texto é que Jesus curou um homem. Um homem foi de fato curado por Jesus, mas ele não foi curado por meio de um anjo, nem por meio da água milagrosa. Ele foi curado por Jesus por meio da palavra. Jesus se aproximou daquele homem e perguntou para aquele homem: você quer ficar são? Queres ser curado? Queres sair desta situação? Quer mudar de vida? Quer conhecer outras pessoas? Isso está implícito na pergunta de Jesus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Essa foi a pergunta de Jesus no versículo 6. O argumento dele no versículo 7 é que não tinha ninguém que colocasse ele ao tanque quando o anjo descia. Agora, no versículo 8, Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e anda. Veja que palavra extraordinária. Jesus se aproxima daquele homem, sabendo que aquele homem estava triste, moribundo, frustrado, doente, sem nenhuma perspectiva de vida, e dá uma nova oportunidade dele mudar de vida. Jesus levanta aquele homem pelo poder da palavra
levanta aquele homem pelo poder da palavra ali no tanque de Betesda. Agora, o que é mito nesse texto? Qual é a mentira que muitos acreditam nesse texto? Ali não descia nenhum anjo. O anjo que muitos ensinam, que muitos pensam, que muitos acreditam, que muitos pregam como verdade, não descia naquele lugar. Opa, peraí. Mas como fica então este versículo 4, que diz que descia um anjo de tempo em tempo e agitava água naquele tanque? Veja que João não escreve esse texto para falar do anjo. Para muitos estudiosos, esse versículo 4 está em muitas Bíblias entre colchetes, para indicar que aqui foi um acréscimo do copista e não é um versículo, um texto colocado por João, mas sim acrescentado pelo copista para justificar o versículo 3, porque que muitos enfermos se amotinavam em volta daquele tanque. Por que muitos enfermos tinham fé de que a água curava? Porque, segundo o copista, era porque se acreditava que um anjo descia ali. Então, a descida de um anjo aqui não é um fato desse texto, mas uma crendice, uma fé descabida de pessoas que estavam distanciados da palavra de Deus. É tanto que quando Jesus encontra aquele homem, outra vez ele disse: já que você está são, já que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça outra coisa pior. Mas quando nós analisamos esse texto, não encontramos aquele homem, não há o pecado que aquele homem, não há um tipo de pecado, não há nenhuma descrição do pecado que aquele homem houvesse cometido. Mas Jesus disse: não peques mais. Talvez o pecado que aquele homem estava cometendo não era acreditar na graça curadora do Senhor, não era acreditar no poder curador, salvador do Senhor, não era acreditar no Senhor verdadeiro, mas sim estar procurando em mitos, procurando em cultos e ritos pagãos. É muito provável que muitos se ajuntavam ali naquele tanque de Betesda para adorar uma divindade pagã chamada de Asclépio ou Esculápio, que era um ídolo pagão que era venerado por Roma, considerado como Deus da medicina, considerada como Deus da cura. E Jesus provou para aquele homem que o único que tem o poder de curar, de restaurar, de mudar a história é o Senhor Jesus. Agora percebe aqui um outro mito no texto, é que muitos pregam dizendo que ele era um paralítico, mas o texto não diz que ele era paralítico, o texto afirma que ele era enfermo. Jesus curou aquele homem de uma enfermidade que nós não sabemos, mas não que ele era um paralítico como muitos interpretam. O fato dele estar deitado numa cama por muito tempo talvez tivesse atrofiado atrofiado o seu corpo, feito com que ele não tivesse muita mobilidade para andar. Mas ele não era um
paralítico como muitos ensinam. O texto diz que neste jazia grandes multidão de enfermos. E entre esses enfermos existiam os cegos, coxos e paralíticos. Quando nós olhamos para o versículo 5, diz: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E não que se achava paralítico ou coxo, mas que se achava enfermo. Ali existia todos os tipos de enfermidade, pois naquele tanque de Betesda era de fato um hospital público em que, entre aspas, a cura era ali milagrosamente efetuada pelo anjo. Mas o versículo 7 diz: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então percebe aí que ele não era um paralítico, mas um enfermo de qualquer tipo de enfermidade, mas não um paralítico, como muitos interpretam. Então, se você prega nesse texto, pregue sobre o amor de Jesus, pregue sobre a graça curadora de Jesus. Evita falar que um anjo descia ali de fato para curar uma pessoa. Pregue sobre a graça de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a misericórdia de Jesus. E evite falar que ele era um paralítico, ele era um enfermo. Mas por que muitos dizem que ele era paralítico? Porque é mais fácil falar que ele é paralítico porque ele estava deitado. Mas o crente precisa ler o texto, analisar o texto, pensar no texto, fazer perguntas ao texto. Precisa pensar, o crente precisa pensar. Não vai pelo caminho mais fácil, mas vai pelas vias das investigações, da verdadeira interpretação do texto da palavra de Deus. Ele não era paralítico, ele era um enfermo de qualquer tipo de enfermidade. E o anjo não descia ali. Isto era uma crendice, vou repetir, isto era uma crença popular, uma crença pagã que se louvava em templos a Esculápio, a Ascrépio, o Deus da cura, e não ao Deus verdadeiro. Então ali era um culto paralelo contra a fé cristã que acontecia nesse templo, e não um culto ao Deus verdadeiro. O culto ao Deus verdadeiro se prestava de forma hipócrita no templo cristão, e não em Betesda, no pavilhão onde se adorava Ascrépio ou Esculápio. Fica a dica para você: antes de você pregar um texto, analise o texto, compreenda o texto, faça a pergunta ao texto. Não vai pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o caminho das heresias e dos modismos doutrinários.